Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o nosso primeiro encontro de educação cristã nesse novo formato de ensino que é o nosso ensino à distância ou ensino EAD, como alguns conhecem, né? Eu queria dizer para vocês que nós estamos com saudade de todos e eu creio que em breve tempo estaremos juntos novamente ali na escola para darmos continuidade aí ao nosso ano letivo de forma normal. Enquanto isso, eu incentivo você e dizer para você que você não desanime através desse momento que nós estamos passando, por esse momento tão difícil que nós estamos passando. Continue, invista nos seus estudos, aproveite que você está em casa, na quarentena, para que você se aplique aí nos estudos, né? Aproveite as oportunidades que a escola está dando para você através das nossas plataformas de ensino, né? O YouTube, o Clipe Escola, e daqui para frente nós vamos estar sempre se encontrando por aqui até que esse momento tão difícil que nós estamos passando aí fique para trás, né? E continuarmos aí o nosso ano letivo de forma normal. E nesse primeiro encontro, eu queria tratar algo muito especial com vocês. Justamente essa semana que nós estaremos aí comemorando o feriado da Páscoa, né? Então, o tema da nossa primeira aula é a Páscoa. Nós vamos falar sobre a Páscoa, né? Aí eu pergunto para vocês, qual é o animal que representa a Páscoa? O coelho ou a ovelha? Quando chega a Páscoa, né, todo mundo fica animado aí para comprar chocolate, para comprar ovos da Páscoa em forma de chocolate. Aí nós falamos sobre coelho, né? Mas será que a Páscoa é tudo isso mesmo? Porque ali na nossa figura aparece também uma ovelha, né? Mas o que tem a ver a ovelha com a Páscoa? Nós vamos aprender na Bíblia o verdadeiro significado da Páscoa, né? Vamos aprender a verdadeira história da Páscoa. Ela está na Bíblia, a palavra de Deus. Então você pode ver nas imagens também aí, ó, a figura de um garotinho lendo a palavra de Deus, e ali embaixo tem uma Bíblia, né? Aqui eu tenho também a minha. Então que a gente possa estar estudando juntos aí a palavra de Deus nesse período também de quarentena, né, que nós estamos em casa. A Bíblia conta que o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, vivia como escravo no Egito. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 1, do verso 13 ao 14, o seguinte: eles fizeram amargar a vida com dura servidão, né? Então aquele povo que começou lá atrás com José e os seus irmãos, que foram crescendo, e José e os seus irmãos foram tendo filhos ali na terra do Egito. E antes disso, José passou por aquele momento difícil na sua vida, né? Foi vendido pelos seus irmãos para o Egito e lá ele se tornou o governador do Egito. Aí fala da história, né, do homem que era escravo e se tornou governador. Então, através da história de José, começou o início ali do povo de Israel lá no Egito. Então, o povo foi crescendo, até que o rei depois fez do povo de Israel os seus escravos, colocou eles para trabalhar de forma escrava naquela época. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou Moisés para libertar o povo do Egito, dizendo assim, ó: vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Isso está lá em Êxodo capítulo 3, verso 7. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para que o faraó deixasse o povo de Israel livre da escravidão. Mas faraó endureceu o coração e não queria libertar o povo, até que Deus enviou a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos do Egito. E todo primogênito do Egito morrerá.
mas nada acontecerá com Israel, para que saibam que eu sou Deus. Isso está lá em Êxodo capítulo 11, verso 5. Aí você pode perguntar assim, mas professor, o que é os primogênitos? Os primogênitos são todos aqueles que são considerados o primeiro filho, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tivesse 2 filhos, um iria morrer, que seria o primeiro filho, né? Então, o primogênito é sempre o primeiro filho. Disse o Senhor a Moisés: cada família de Israel matará um cordeiro e passarão o sangue nas ombreiras e nas vergas da porta, e comerão a carne assada no fogo. É a Páscoa do Senhor, que quer dizer libertação do cativeiro, conforme está lá em Êxodo capítulo 12, verso 11. Aí Deus disse: quando eu ver o sangue, passarei por vocês, e não haverá morte na casa de nenhum israelita. Então, o que aconteceu? Quando Deus enviou a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, Deus disse assim para ele: para que os filhos também de Israel não morram, cada família tomará um cordeiro, matará esse cordeiro, pegará o seu sangue e passará na porta, para quando o espírito da morte passar, ele vai ver o sangue lá e não vai matar os primogênitos de nenhum israelita. Aí você diz assim, mas por que só os primogênitos do povo do Egito que morreu, professor? É porque justamente o sangue não estava colocado na porta, porque eles não sabiam, né? Deus fez isso só para poupar o seu povo, os israelitas. Quando o faraó viu a morte de todos os primogênitos do Egito e soube que Deus salvou todos os primogênitos de Israel, né, aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco, que obedeceram a Deus e colocaram o sangue no portal, deixou o povo ir. Assim Deus libertou seu povo, e até hoje os judeus comemoram a Páscoa como a libertação da escravidão do Egito, né? Então aí você pode ver aí uma figura de um coração aí sendo libertado. Aí significa, representa no caso aí o povo de Israel que foi liberto da escravidão do Egito. Aprendemos sobre a Páscoa dos judeus. Aí você diz assim, mas professor, e como nós, os cristãos, comemoramos a Páscoa? Então, se a Páscoa dos judeus significa a libertação do povo da escravidão do Egito, por que os cristãos comemoram a Páscoa? Vamos lá. A Bíblia diz que todos nós pecamos e somos escravos do pecado, conforme está lá em João capítulo 8, do verso 34 ao 36. Mas Deus nos ama tanto que enviou Jesus, o Cordeiro de Deus, para libertar o povo da escravidão do pecado. Você lembra lá atrás que para o anjo da morte não matar nenhum dos primogênitos de Israel, precisou o cordeiro morrer e através do seu sangue que foi colocado nas portas, salvou ali os filhos, os primogênitos de Israel, né? Assim também Jesus veio ao mundo, derramou seu sangue na cruz para nos libertar da escravidão dos nossos pecados e para nos dar a vida eterna com Deus, segundo está lá em João capítulo 3, verso 16, né? Então, o cordeiro antigo lá salvou o povo de Israel. O cordeiro de hoje, que é Jesus, morreu na cruz e colocou seu sangue nas nossas vidas, na porta do nosso coração, para que a gente possa ser liberto da escravidão do pecado. Vejam só as imagens. Jesus morre, aí você pode ver aí a primeira figura, que é a cruz, né? Então Jesus morreu na cruz e ele derramou o seu sangue nos nossos corações
para nos proteger, para nos livrar da condenação, da escravidão do pecado, né? É muito legal essa história. Então Jesus, ele é considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele derramou seu sangue, ele pagou o preço do pecado através do seu sangue. Jesus não ficou morto, mas ressuscitou. Ele venceu a morte, está vivo. E por isso, todo aquele que crê que o sangue de Jesus nos liberta dos pecados, está livre para viver uma vida perto de Deus. Vejam só na figura ao lado aí, ó. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou. É por isso que nós comemoramos a Páscoa em 3 dias. Por quê? Porque Jesus morreu na sexta, permaneceu no túmulo durante o sábado e ressuscitou nas primeiras horas do domingo. Então, no domingo, nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Cristo, aquele que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Então, o que isso significa, professor? Na verdade, vamos fazer aqui um resumo. Primeiro, a Páscoa no passado representou a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. A Páscoa de hoje comemora a libertação do pecado através do sangue do Cordeiro, que é Jesus. Então esse é o significado verdadeiro da Páscoa. No Antigo Testamento, a libertação do povo da escravidão do Egito, e agora no Novo Testamento é a libertação do ser humano da escravidão do pecado. A Páscoa é momento de festejar com alegria tudo que Jesus fez pelo pecador, por causa do grande amor de Deus, que está, conforme está lá em Lucas capítulo 10, verso 20. Alegria por ter o nome escrito no céu. Vamos nos lembrar de agradecer a Deus nessa Páscoa pela salvação e pelo amor de Jesus por nós. E você já pediu para pedir? Você já pediu para Jesus libertar sua vida da escravidão do pecado? Não? Então você tem uma grande oportunidade de fazer isso, né? Jesus, ele salva, Jesus, ele liberta. Ele também pode nos proteger dessa doença, né, que nós estamos aí vivendo nesse momento. E a minha oração e o meu pedido a Deus é que Ele possa proteger você e a sua família dessa enfermidade que está abalando o mundo todo. E também eu te desejo uma feliz Páscoa junto com a sua família e comemore o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você, aluno. Eu queria nesse momento fazer uma oração por você e pela sua família, pedindo para que, assim como Jesus protegeu lá, assim como Deus protegeu a porta daquelas casas lá no Antigo Testamento, Ele também possa proteger a porta da sua casa, para que nada de mal aconteça. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, nos dirigida ali, Senhor Deus, naquela semana da Páscoa, onde o Senhor morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, Senhor, pagando o preço que era contra nós. Continua nos abençoando, nos protege, nos guarda nesse momento tão difícil que nós estamos passando. E eu te peço que o Senhor visite cada um dos meus alunos agora, guardando eles e as suas famílias, a sua casa. Te peço que o Senhor coloque o sangue do Cordeiro ali na porta de suas casas, para que nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma doença chegue até eles. Essa é a minha oração, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus.
Amém. Amém, gente. Obrigado. Fique com Deus e até a próxima aula.